Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá pessoal, eu sou Alex Clemente. Eu vou apresentar o curso RH 124, CentOS Linux System Administration, módulo 1. Bom, referente a mim, minha formação acadêmica, eu realizei o curso de um semestre completo, não cheguei a concluir, que foi o curso de Gestão Financeira pela Universidade de Ibirapuera. Cursei apenas um semestre completo e acabei mudando aí de visão de carreira, no caso, que eu resolvi fazer tecnologia, qual no mesmo ano ingressei na Faculdade de Sumaré, qual me formei em 2015 em tecnologia em redes de computadores. Pela Faculdade de Sumaré, em parceria com a Cisco, realizei o curso do IT Essentials pela Cisco Network Academy, na academia virtual da Cisco. CCNA Exploration, pela Cisco também. Pela MVA, Microsoft Virtual Academy, realizei o curso do Windows Server 2008, 2012. Realizei também o curso Apache do Linux LPI 101, 102, o LPI 201, 202, que é o Level 1 e o Level 2. Também fiz o curso do RHCSA, o Red Hat Certified System Administration. Minhas experiências profissionais. Aqui também só não coloquei aqui que eu também sou instrutor Linux, no qual já ministrei os cursos de monitoramento de redes Node Core, Apache 2.4 no CentOS 7 alta performance, Tuning no MySQL 5.6 e 5.5 para alta performance, Nginx, Web Server Proxy Reverso alta performance também. Bom, minha experiência profissional, inicialmente eu ingressei na carreira de TI como técnico de Service Desk pela Dedic GPTI, qual prestava serviços no Hospital Israelita Albert Einstein, qual a Dedic posteriormente foi adquirida pela Todo Soluções de Tecnologia. No Service Desk trabalhei como nível 1, fui promovido a nível 2 e posteriormente fui promovido a trabalhar como operador de sala técnica, trabalhar com data center, com infra de data center, qual eu trabalhei durante um ano no shopping JK Iguatemi, qual cuidava da infraestrutura, tanto na base de rack, do switch, servidores, cabeamento, telecom, enfim, tudo que é referente à sala técnica de data center. No JK Iguatemi também implantei o sistema de monitoria Nagios e o sistema de monitoria Zabbix e servidores Sun também. Mais para frente, na mesma empresa, um tempo depois, fui trabalhar com suporte NOC, Network Operation Center, ou operação de rede centralizada, o qual o trabalho era um pouco similar ao que era o que eu fazia na sala técnica. A diferença é que eu não tinha contato físico com infraestrutura. Pela mesma empresa também, o último cargo que eu ocupei, fui promovido futuramente. Aliás, um tempo depois fui promovido a analista de suporte Linux, qual eu trabalhei num centro de suporte especializado Linux, suporte de servidores do Red Hat, nas distribuições do Red Hat e Debian. Aí vem seus derivados, né? CentOS, Ubuntu, um derivado do Debian, enfim. Alguns servidores também Solaris e Sun da Oracle. Também realizei implantação de servidores virtuais com VMware, OSX, né, vCenter, servidores remoto via gerência do ILO e Hydrac, o ILO para ferramentas do HP e a Hydrac para ferramentas da Dell, qual você faz a gerência remota de um equipamento
através dessas ferramentas de gerenciamento. Servidor físico, porém, estão interligados nessas ferramentas de gerência, e seria mais ou menos como se você estivesse local. Você não tem um contato físico, porém toda a gerência você pode fazer remoto, realizar boost, instalação de SEO, enfim. Você pode gerenciar isso via remoto. Seria como se fosse um vCenter, sendo que o servidor é um servidor físico. Apenas uma forma de conectar você remoto na máquina física. Realizei diversas implantações de ferramentas de monitoria Zabbix. Um tempo depois eu encontrei uma outra oportunidade na Universo Online, UOL, mais conhecido como UOL, né? No caso, o nome é Universo Online. E resolvi sair da Tudo, o qual a Tudo um pouco tempo antes de eu sair foi adquirida 100% pela Contax. No Universo Online eu trabalho como analista de operações Linux e Unix, mais focado em Linux, distribuições Red Hat, Debian, tem bastante também AIX, né, que já são Unix, AIX, HP, X, alguns Solaris, bastante open source, e qual estou até hoje. Nosso objetivo do curso primeiro é a escolha do SEO e arquitetura do sistema, no caso do preferência sempre dependendo de quanto que tem de memória, mas do preferência arquitetura 64-bit, é o x86-64, o qual suporta mais de 4 GB de memória, tem uma performance superior em comparação ao i386, o 32-bit, sempre levando em consideração quanto de memória e quanto de hardware você tem disponível. Que não adianta eu querer colocar um 64-bit em um servidor com 3 GB e colocar em produção. Servidores 64-bit sempre são recomendados para servidores, no caso o SEO 64-bit, é sempre recomendado para servidores que tem mais de 4 GB de memória. Até 4 GB é recomendado utilizar aí o i386, 32-bit. Para a partir de 4 GB, é recomendado utilizar aí a partir de 4 GB, né? É recomendado utilizar o 64-bit. Vou utilizar aqui o CentOS, o mais atual, a versão mais atual, que é a 7, no qual tem uma série de modificações que foram realizadas aí, questão de gerenciamento do serviço, já não é mais o pai de todos os processos, já não é mais o nível init, mas sim o systemd, toda a gerência de processos, de daemons, um level, habilitar serviço, checar status, enfim, tudo que era gerenciado através do service init, agora é gerenciado através do systemd, ou mais específico para serviços, o systemctl. Em relação a se iremos utilizar um server ou VM, aqui vamos utilizar uma VM, como não tenho recursos, digamos que disponíveis, não tem servidores disponíveis para mim estar administrando isso, vou fazer isso através de uma máquina virtual, principalmente que através que hoje em dia, no caso, está sendo muito utilizado é virtualização. Vários servidores físicos nas grandes empresas estão migrando tudo para, não tudo, né, mas migrando uma grande maioria para virtualização, devido a custos com equipamentos, custos com manutenção, você pode gerenciar isso tudo em cima de uma única blade, um único cluster no caso. Para virtualizar bastante máquina, você tem que ter um hardware decente. Tem um RAID, pelo menos um RAID 10, ou se tiver recursos para investir, você pode colocar até um RAID 50. Aí vai depender de quanto de recursos que a empresa disponibiliza. E em questão também de gerência remota, você pode gerenciar isso tudo em um único ambiente. Fica até mais fácil de você administrar. Lembrando que equipamento físico sempre vai ter uma melhor performance, uma performance muito melhor do que uma VM, pelo fato de que um equipamento físico tem um hardware totalmente dedicado para aquele SEO, enquanto uma VM virtual, o hardware é compartilhado com outras máquinas. Definição também de layout de disco,
Por que utilizar um /var separado? Qual o tamanho do /var? Por que utilizar o /boot separado? Qual o tamanho do /boot? As opções do fstab, no time, no exec, no suid. Por que utilizar esses valores? Por que colocar um /tmp separado? Criar volume groups. Qual o file system que eu vou utilizar? ext4, xfs, ou outro que eu queira, acho que de preferência no caso, sempre levando em consideração aqui que meu servidor se destina. Realizar o processo de pós-instalação no SO, pelo fato do seguinte, o ponto crucial se dá na instalação do SO, elaboração de um layout de disco e no processo de pós-instalação, que é aí onde você minimiza problemas futuros, possíveis problemas futuros. Você vai ter um ganho de performance ao realizar um tuning no SO, customização do SSH, mexer muito aí, realizar bastante alterações no cctl, porque ajustar o tempo aí de swap, o swap PNES, o qual você realiza aí entre no caso 1 e 99, que seria a percentagem do uso de memória física antes de começar a fazer o swap. Se eu colocar em 0, porque não vai utilizar swap. Tem essas questões que tem que ser levadas em consideração. O tamanho do buffer de envio e recebimento de uma janela TCP. Desativação de IPv6, como eu não vou utilizar IPv6 no servidor, não tem por que estar ativo essas conexões. Desativar serviços desnecessários, para evitar consumo de recursos e volume de processos desnecessários no meu sistema. Instalar as ferramentas de gerenciamento do servidor, uns exemplos TCP-dump para análise de tráfego, Nmap para checagem nos níveis de rede, fazer checagem de rede, Telnet, SSH, Rsync, SCP, OpenSSH, que é o serviço de acesso remoto do SSH, e uma série de alterações que vamos realizar. Introdução, a linha de comando. Por default aí é utilizado o bash, o shell utilizado padrão é o bash, que eu vou comentar aí mais para frente. Gerenciamento de arquivos, trabalhar com arquivos, gerenciamento de usuários e grupos de usuário, controle de acesso e permissão a arquivos, gerenciamento e controle de daemons e processos. No caso, os processos são fruto do daemon, no qual você faz um start, um restart. Segurança do serviço SSH, análise de logs, arquivar e copiar arquivos entre servidores Linux, instalação de pacote, virtualização com KVM. Bom, vamos abordar o primeiro tópico aí, de linha de comando, que é a gerência do servidor. Quem vai trabalhar com o servidor Linux ou vai precisar acessar o servidor Linux para executar determinada tarefa ou algo do gênero, isso vai ser feito exclusivamente via linha de comando, a partir de um shell. Seja ele o bash, que é o burn, again, shell, o SH, em algumas distribuições aí o Fedora. O bash é um link simbólico para o SH, já na distribuição aí no Ubuntu e no CentOS, algumas versões aí, o bash não é um link simbólico para o SH, e o SH é o link simbólico para o dash. Tem algumas modificações aí, algumas diferenças entre as versões e entre as distribuições. Nem sempre o que é em um é no outro. Para me listar quais que são os shares disponíveis no meu sistema, eu posso utilizar em um cat no /etc shares. Ele vai me listar todos os shares disponíveis no meu sistema, para aquele sistema e naquela versão. Por default, o shell do root e outros usuários dos sistemas é o bash, burn again shell. Eu posso modificar isso quando se cria um usuário ou editando o arquivo do passo.wd e apontando qual é o shell do usuário. Bom, como eu havia comentado, com privilégios de root podemos manipular aí todos os shells dos usuários do sistema. Posso fazer essa alteração desde que esse shell esteja disponível no meu sistema. No caso aí do KSH, é um shell para servidores Unix. Já não se aplica a Linux. Aqui apenas citei os servidores Unix,
porque quem vai trabalhar aí com Linux, uma hora ou outra vai ter que mexer um pouco, fazer algum acesso ou algo do gênero em servidores Unix. E a diferença do KSH para o Shell, do KSH para o Bash, é uma diferença muito grande. Apenas estou listando mais para informação. Bom, usuários comuns não podem rodar referente ao Bash. Os usuários comuns não podem rodar todos os comandos disponíveis no sistema, a menos que ele tenha privilégio de root, pois muitos comandos aí são restritos ao root, né? O root é o administrador do sistema. Um exemplo, um usuário comum não pode utilizar um shutdown, um reboot, um passwd em outro usuário, mas no próprio usuário ele pode, devido a ter o switch ativado, que é o set user ID, e qual ele pode, se não for removido por padrão, vem com o switch ativado para que ele mesmo possa alterar sua própria senha. Porém, não pode alterar a senha de outro usuário, ou não pode remover arquivos de outro usuário por padrão, a menos que isso tenha sido manipulado pelo usuário root, né? Efetuado alteração de permissão, enfim. Gerenciamento de arquivos. Bom, qual o propósito do comando mkdir? No caso, eu queria criar diretórios e pastas. A diferença, né, entre diretórios e pastas: pasta é algo que armazena arquivos, diretório é algo que armazena pastas. Posso utilizar o mkdir-p para mim criar uma estrutura de diretórios ou pastas. Caso as subpastas, o subdiretório ou a pasta não exista, ele vai criar isso automaticamente utilizando o mkdir-p. Vou dar exemplos práticos. Vai ser prático, o curso vai ser ministrado praticamente 100% prático, sendo que vai ter os arquivos aí separados, todo o material das videoaulas. Desculpa. Comando touch para criação de arquivos vazio, um arquivo vazio. Vou dar um touch aluno.log.txt, ele vai me criar esse arquivo. Posso criar esse arquivo via o VI, qual vou dar mais para frente. Os comandos show, que é o change ou ender, a alteração do dono do arquivo. Comando chgrp, que é o change group, aí é uma abreviação, o ender e group. Posso fazer uma combinação para usuário e grupo utilizando show usuário dos pontos grupo. Editor VI, os três modos de utilização do VI, ou VI, que é o visualização, o inserção, qual vou inserir informações, e o de execução, qual vou utilizar aí um ESC, shift 2 pontos, cifrão ou exclamação, executa determinado comando. Gerenciamento de usuários e grupos. Comando useradd, adicionar um usuário no sistema, especificando algumas informações, ou ele vai pegar as informações default, estado nos arquivos aí de configuração etc. Tem o login.div, profile, enfim, SQL também. Comando grupo add, adicionar um grupo. Comando usermod, ou modificações do usuário. Eu posso realizar modificações do usuário e o usermod. Posso fazer isso editando um arquivo passwd, porém não é conveniente. O ideal é você utilizar o usermod para fazer essas alterações. Comando groupmod para modificar as informações de um grupo. E aqui no sistema mas também tem o groupdel e userdel para deletar usuário e grupos. Comando gpasswd, posso adicionar ou remover o usuário de um grupo. O gpasswd-a vai adicionar, seria de apêndice, e "-d" seria de deletar. Posso fazer isso também via usermod. Qual o perfil do usuário que eu vou setar? Por padrão /home, o profile do usuário, a pasta, com as permissões. No caso aí é o mask, dependendo do mask, por padrão 022. Seria o do usuário, teria todas as permissões, e o grupo e os demais teria apenas as permissões de leitura, que seria um mask para arquivos 6-2 ficariam 4 permissões de leitura. Gerenciamento e controle de daemons e processos. Como já havia informado, no CentOS 7 utiliza-se o systemctl, o qual nas versões anteriores era o service status, service start ou service restart, o nome do serviço. No CentOS 7 ainda possui esses comandos, porém todos são redirecionados para o systemctl. Quando você executar um service
start SSH, ou service start SSHD ou HTTPD, os processos do Apache. Ele vai te dar uma mensagem mais embaixo que o comando está sendo feito um redirecionamento para o SR, se eu não me engano, o SR SBIN sysctl. Vai estar o local, localização do sysctl e o mesmo efetuando o comando, digamos o comando correto, entre aspas, né, que é o comando padrão na novas distribuições, tanto no Debian 8 quanto no SUSE 14 ou no CentOS ou no Debian 15 e em diante. Tem aí o sysctl status para ver o status do serviço, o qual é mais rico em informações. Tem o start e o restart. Restart, nome do serviço .service, sempre acrescido de um .service. Comando sysctl list unit files para listar todos os arquivos aí separadamente. No caso, o serviço, o status do serviço está habilitado, desabilitado, qualquer comando. Posso agregar aí mais algumas informações, como o type, qual eu vou especificar se o type é um service, um serviço, ou um target, ou alvo, seria os targets disponíveis nos meus sistemas, que eu tenho aí o graphical, o modo gráfico, o modo multiusuário, que seriam os equivalente ao um level 3, não se trabalha mais com um level 3 ou um level 5, com aquela especificação que é ditada no inittab. O inittab já não existe mais na versão 7, é tudo gerenciado aí pelo sysctl 7 default target, o multi-user, vai ter o nome do target completo, o graphical user. Para habilitar um serviço, que era equivalente ao chconfig level 3.5, um exemplo de um level, o nome do serviço on, é utilizado o sysctl enable e o nome do serviço .service para habilitar. Para desabilitar, eu utilizo o disable. Só voltando aqui em cima um pouco, o sysctl unit, que eu não coloquei aqui, mas seria o set default target para acertar o room level padrão. E para mim alternar o room level, no caso isolar, fazer um isolation para um outro nível, eu utilizaria o sysctl isolate e qual que é o meu alvo aí, o target. Seria um exemplo para eu alternar do graphical user para o multi-user, seria um level 3. Poderia utilizar o isolate. Ou também eu poderia fazer via init, mas por default utilizo o sysctl. Comando nice e renice. Nas versões anteriores, o comando nice, qualquer processo iniciado pelo comando nice teria prioridade 10. Já na nova versão, a prioridade é a 0, que é a mesma prioridade de processos iniciados pelo sistema. O renice é para mim reiniciar a prioridade de um processo, embaixo está listando, que a prioridade vai de menos 20, é o valor máximo negativo é menos 20, ou prioridade máxima seria mais 19, né? Não vou colocar o mais, porque se eu não coloco nada, ele vai entender que é positivo. Quanto mais positivo, quanto maior for o valor positivo, menor a prioridade do processo. Comando top para visualizar o top, que seria em cima, visualizar os principais processos que estão utilizando recursos de memória CPU. Também posso fazer renice de algum processo via top, utilizando um R, informando qual que é o PID e o valor da nova prioridade. Segurança do SSH. A porta do serviço por padrão é a 22. Caso eu queira alterar, vou ter que aplicar um novo contexto ao arquivo não executável do SSH, que eu vou utilizar o cmd port, o qual no mesmo arquivo do sshd_conf, ele já informa qual comando eu tenho que executar para que seja liberado essa nova porta, não apenas no file, mas se eu estiver com o Linux ativado, eu tenho que utilizar esse comando. Do contrário, não vou conseguir aplicar ou fazer o acesso remoto via essa nova porta setada no arquivo. Lembrando que no iptable, se tiver ativo, no caso o iptable já é utilizado aí o FileCMD, a gerência de portas é feita através do FileCMD, eu tenho que liberar essa nova porta. Permite root login, eu permiti o login do root. Se eu pôr igual a no, o root não vai poder acessar o meu sistema via SSH remoto, ou seja, já vou ter uma questão de segurança. Com um possível ataque, um possível crack aí que esteja tentando realizar um ataque no meu servidor por brute force, por padrão ele vai tentar o root. Uma coisa é ele saber que todo servidor tem root
E outra coisa é desativar o root, aí ele vai ter que adivinhar qualquer um outro usuário e qualquer senha. Não vai forçar apenas a senha, mas sim outro usuário. Já tem uma questão de segurança. Utilização do banner, é o banner de autenticação. Posso utilizar aí por padrão é o history.net, no /etc history.net, qual vou colocar um banner para quem for fazer login remoto no meu sistema. O /etc history é para login realizado via console. Quando for realizar um login via console antes de logar, ele vai me apresentar uma determinada mensagem, seja mensagem de aviso que não, para não realizar acesso indevido ou algo do gênero. E o /etc mode para mim encaminhar uma mensagem, na verdade é apresentar um banner para o usuário após realizar a autenticação. O listing address, posso utilizar aí o net, ele vai entender que é uma interface, ou um determinado IP da interface. Ou seja, se meu servidor tiver 4 interfaces e eu setar apenas para uma interface, ele só vai ouvir naquela interface. No caso seria o listing address. A versão do protocolo, a versão segura é o SSH2, o SSH1 já é obsoleto. Alguns servidores e alguns equipamentos mais antigos utilizam a versão 1, o padrão é a versão 2. O SSH que é o Security Shell. A host key, qual que é a chave dos hosts, o qual ele vai associar uma key, que é key de inglês chave, a um determinado endereço IP e armazenar isso no home do usuário. Ou seja, se aquele endereço IP teve alguma alteração de MAC address ou algo do gênero, e eu for realizar um novo login naquele mesmo servidor, ele vai checar se para aquele IP as informações que foi coletado durante o primeiro acesso ainda continuam as mesmas. Caso não, ele vai entender que isso seria meio que um ataque do homem do meio, que é o Midlane, se eu não me engano é o Midlane Man in the Midlane, seria o homem do meio na verdade. O qual ele vai associar que como se alguém tivesse feito tivesse entre o servidor de destino e o servidor de origem, como se ele estivesse pegando aquela sua conexão e repassando para um novo servidor, que seria um ataque do homem do meio na verdade, como se fala, o termo utilizado. Ele faz essa checagem e não permite você logar. Para mim conseguir fazer esse login, eu utilizo o SSH Keygen para remover. Ou posso remover isso na mão, editando arquivo, localizando o IP e fazendo a remoção daquele IP e a determinada chave. Ou seja, a linha completa, ele vai me criar uma nova key para aquele host. Isso é um utilitário bastante interessante para se verificar como está a segurança da rede. Níveis de log, tem os níveis aí de informação, logs de autenticação, logs de alertas, logs críticos. Tem o uso do PAN, que é o serviço de autenticação, qual eu posso citar qual hora o usuário pode logar, dia, quais usuários pode logar. E o uso do DNS, que para mim, geralmente, para melhor performance, se utiliza a resolução do nome, põe igual a no, o user DNS igual a no, para não esperar por alguma resolução de nomes, caso o servidor não tenha um DNS na rede ou algo do gênero, vai demorar muito a responder as sessões SSH. Por padrão aí, por padrão vem ativado. Mas aí em questões da tônica do SSH, eu ponho igual a nulo. Análise de log. Eu tenho logs do messages, que é o padrão. Logs de audit, que seriam os logs do C-Linux. Logs do DMS, que são logs que foram mensagens logadas durante o processo de boot. Logs do security, que são os logs dos usuários. Para o distribuições dev seriam o ALTH. O comando journal. Os logs por padrão são lidos agora via o novo utilitário, journal. O journal é o xn, o número de linhas, o xf de modo contínuo, que seria equivalente a tail-f, ou tail-n, o número de linhas. Logs do sudo, para quais usuários entraram como sudo, executaram determinados comandos com sudo. Logs do usuário, o qual vão estar logados no security. E logs dos sistemas, que por padrão vai estar no messages, ou lido aí, vai ser lido pelo journal, ou posso utilizar o próprio tail no messages. Gerenciamento de redes e envio de arquivos entre servidores. E para gerenciar a rede, tem o utilitário aí, quem já utiliza, ou já ouviu falar do YAST, da OpenSUSE, ou a SUSE Enterprise. Ele utiliza o YAST, no qual vai abrir um gráfico para você inserir as informações aí
No caso do YAST, ele não gerencia apenas rede, mas várias funções dos sistemas você pode gerenciar via YAST. O NMTUI, ele é um gerenciador gráfico para interfaces de redes, no qual vou informar IP, MAC address, gateway, a rede já não utilizada mais o NetMask, o 255.255.0 para os 255.255.255.0 para uma rede classe C, barra 24. Mas sim, você especifica o IP barra 24, porque ele já vai entender que é essa máscara de rede. Eu posso fazer isso também via edição manual, que é o padrão dos arquivos IFC, FG, traço o nome da interface. As interfaces são renomeadas de ETH0 para N e uma numeração. A ETH é a mesma coisa. Foi realizada várias modificações referente a isso. Não é mais ETH1, ETH2 e ETH3. Caso queira utilizar essa sequência, é necessário editar o arquivo, ou criar o arquivo aí num /etc, o dev, num roles persistent, se eu não me engano, é o 70. Tem um arquivo que você pode editar essas informações para voltar a utilizar as informações default, que é o ETH0, ETH1, ETH2. Na verdade, isso aqui é tudo gerenciado via o Network Manager. O Network Manager é o qual tem todos os utilitários aí do NMTUI, faz toda essa gerência. Caso você queira utilizar as configurações padrão, as configurações default que já eram utilizadas no Linux, você tem que desativar aí o Network Manager e instalar o pacote NetTools, que é o responsável pelo netstat, ifconfig e route. Caso aí, algumas distribuições do 7, que tem o 7.1, 7.0, vai ter aí, né, a versão e a subversão aí do SO. Alguns vêm com NetTools instalados e outros não. Enviar arquivos, e aqui nesse caso aqui faltou, mas seria enviar arquivos e copiar arquivos via SCP, entre os servidores Linux. Enviar arquivos via rsync, enviar arquivos via NFS, qual posso montar, caso eu tenha um servidor de NFS. Se não tiver um servidor de NFS, posso utilizar o SCP ou o rsync, para pegar um arquivo de um local e encaminhar para o outro. Eu sempre dou preferência para o rsync, devido a utilizar aí os módulos de progresso e módulos de compressão, ou posso colocar um rsync, usuário arroba IP, a partição do servidor remoto, o determinado arquivo, caso eu saiba qual que é a partição do arquivo, copiar daquele cara e jogar em um diretório na minha máquina. Ou seja, eu não preciso acessar o servidor SSH, apenas especifico qual que é o usuário e senha, o caminho da partição e o arquivo, e para outra partição do meu servidor. Tem umas melhorias aí que eu posso utilizar. Enviar arquivos via Samba. Instalação de pacotes. Vamos gerenciar a instalação de pacote via I1 e RPM. E o I1 ele vai utilizar os repositórios. No caso do RPM, eu vou utilizar um determinado pacote, ou um pacote que eu copiei de algum lugar e coloquei em determinado local. Vou utilizar o RPM, nos IVH, o id install, v de verbose e o h de hash, o progresso da instalação do pacote. Procurando pacotes via I1 e RPM, caso eu utilizar aí o I1 search, I1 list, I1 list algo, tem uma série de opções de comando que eu posso utilizar. No caso aqui, para procurar um pacote via RPM, não seria exatamente procurar o pacote, mas saber quem que instalou um determinado arquivo. Por exemplo, no arquivos do SSHD underline config, para saber qual pacote instalou aquele arquivo. Posso utilizar o RPM-QF, que seria o de query conf, -QF, de query file. Fazer uma query naquele arquivo, o F de file, uma query naquele arquivo, ele vai me trazer qual pacote instalou aquele determinado arquivo, que seria no caso o PCSH. Atualizando pacotes via I1, tem o I1 Update, e RPM, o RPM-UVH, ele vai instalar o pacote, mesmo vai fazer uma atualização do pacote. Se o pacote não tiver instalado no sistema, ele instala aquele pacote. O RPM-F maiúsculo, se o pacote não estiver instalado no sistema, ele não instala o pacote. Tem umas modificações, umas diferenças entre o UVH e o F. O de Update, né? O F, ele só instala se o pacote estiver instalado no sistema.
No caso do "-u", não. "-u", se não tiver instalado, ele instala o pacote. E se tiver instalado, ele faz a atualização. Se o pacote que eu estiver tentando atualizar for o pacote mais recente. Listando pacotes disponíveis para instalação seriam o "-list", a "label", que seria fazer uma listagem listar os pacotes disponíveis para instalação, sendo que esses pacotes não estão instalados no meu sistema. Posso utilizar também o "group list", ou fazer a instalação de grupo de pacote via o "group install". Listar dependências do pacote a ser instalado. Posso utilizar o "install", o nome do pacote, ele vai me fazer listar as dependências daquele pacote. Ou posso utilizar o "rpm-ivh" ou "-i", espaço 2 teste. O teste ele vai testar aquela instalação, ele realmente não vai instalar, ele vai simular como se eu estivesse fazendo aquela instalação, ou seria equivalente aí o apt-get install -s. Ele vai me listar ali quais dependências daquele pacote necessita para que o mesmo seja instalado. Lembrando que se as dependências já estivessem instaladas no meu sistema, ele não vai me listar nada, mas caso não esteja, ele vai me listar essas dependências. Verificando os arquivos de configuração, versões do pacote, pacote responsável pela instalação, integridade do pacote. Bom, já informei aí, no caso dos arquivos de configuração, seria o rpm-qc, seria de queryconf. Para documentação, seria o qd. A versão do pacote, eu posso utilizar, se eu souber exatamente qual pacote, eu posso utilizar o rpm-q de query, o nome do pacote. Se caso eu não saiba, eu queira grepar por algum determinado nome, eu utilizo um rpm-qa, seria um de query all. Ou todos, né, que all em inglês seriam todos. Verificar a integridade do pacote, eu utilizo rpm-v maiúsculo a, que seria um de verify, né, que seria de verificação. Com A seria verificar todos os pacotes. Se caso eu quisesse verificar um determinado arquivo, um determinado pacote, eu colocaria o nome do arquivo ou o nome do pacote. No caso do arquivo seria o nome completo. Inspeção de sistemas de arquivos. Bom, primeiro eu posso verificar a integridade da partição via e2fsck, nesse caso aí do e2fsck e o fsck.xt, coloquei um x aí que varia das versões 2, xt2, xt3, xt4. Aí eu coloquei um x no caso para entender que tem mais de uma versão, né? Que a mais atual aí é mais usada nos novos ambientes, é o xt4. Lembrando que para utilizar esses dois caras aí, a partição tem que estar desmontada. Caso não, ele não vai fazer essa checagem. Que na verdade ele vai checar a estrutura de nodes daquela partição. Verificar se há algum problema naquela partição, eu posso fazer essa correção aí, utilizando -f para forçar uma checagem, né? E utilizando -i para responder a yes a todas as perguntas que ele solicitar. Permissão na partição via fstab, o qual eu já comentei, as permissões de no time, que seria tempo de acesso, no switch, para não habilitar o switch naquela partição, no exec, para não permitir arquivos executáveis, ou melhor, para não permitir execução de arquivos naquela partição. Posso utilizar quote, isso é de quota. Utilizar os valores de aí 1 e 2, que seria para dump durante o boot e dump pós-boot, a checagem daquela partição. Lembrando que quando o servidor é reiniciado por uma quantidade de vezes definido lá no dump to fs, o turn to fs, em que ele vai listar que em determinadas quantidades de boot, o servidor vai fazer esse check automático. Se caso der alguma falha durante esse check automático, eu tenho que utilizar aí o e2fsck ou fsck.xt e o nome e o tipo, o file system daquela partição. Se for o xt4, vou utilizar o xt4. A permissão, já falei da permissão. Verificando o tamanho de arquivos e pastas com o comando do, posso acrescentar aí o do-sh para fazer um summary de todos os arquivos, de todo o tamanho completo e mostrar isso de forma legível. Posso utilizar o do-i para mostrar a quantidade de uso de nodes. Eu posso acrescentar também aí o -c, caso tiver várias pastas, para ele fazer um count, no caso um somatório de todos os valores de todos os arquivos e somar um valor total. Se tiver 10 arquivos de 10 megas, ele vai me totalizar aí 100 megas, né? Vai listar os arquivos de megas embaixo, vai dar um total, uma somatória, que será um equivalente, que será um total de 100 megas para todos os arquivos. Localizando arquivos por data de criação.
Localizando arquivos por data de acesso, eu tirei aí vou utilizar o find, o mtime, no caso o mtime seria para, no caso seria o atime, que seria o tempo de acesso. O mtime seria para a criação, o arquivo, quando o arquivo foi criado, eu utilizaria o mtime, o more time. O tempo de modificação seria o ctime, o change time. O acesso seria o atime. Para minutos, posso utilizar o nmin, cmin ou amin, seria no caso para minutos. Se eu colocar o access time, o mtime, o ctime, nesse caso está especificando, por padrão ele vai especificar por dias. Seria no caso para pegar um intervalo de dias, né, de 24 horas. Se caso eu queira especificar por minuto, por hora, preciso utilizar aí as opções do cmin ou amin. Que é access minutos ou 100 minutos, 100 minutos, vai ter aí toda a especificação. Os que são mais comumente utilizados são por dias. Né? Se o arquivo gera muito log e logs de um tamanho muito grande durante um dia, no caso, eu preciso fazer a remoção desse arquivo, se o rotacionamento dele é feito de forma muito rápida, aí eu utilizo aí o nmin. Vou mostrar uns exemplos aí durante as videoaulas, como que eu posso trabalhar com esses exemplos aí que eu citei, para ficar mais claro. Porque apenas com os exemplos práticos é que fica realmente claro como que se faz isso. Localizando arquivos que contenham switch, que seria o set user ID, sgid, set group ID e o stick bit. Eu vou utilizar aí o perm, find, o hífen perm e vou setar o 4000, 4 seguido de 3 zeros, que seria para switch, 2 seguido de 3 zeros, que seriam para sgid, e 1 seguido de 3 zeros, que seria para stick bit. Poderia utilizar o T para stick bit, utilizar o S para switch e sgid. Esses casos aqui já são tópicos mais avançados. Virtualização com KVM. Primeiro eu vou, para ficar uma forma mais visual e de melhor gerência e mais fácil gerência, vou utilizar aí o ambiente gráfico, o ambiente desktop. Você pode utilizar aí o GNOME, o XFCE, o KDE. Vamos instalar o KDE aí como um exemplo. Aí vamos instalar o KVM, o QEMU, o pacote aí do KVM. Vou listar quais pacotes são os necessários para a instalação desse cara aí. Lembrando que o processador tem que suportar a virtualização assistida, tem que estar habilitado, o processador tem que ter suporte, seria o VT-X, que é o Virtual Technology. Desculpa. Se o processador não tiver esse suporte, você não vai conseguir virtualizar. Instalando o VirtManager. O VirtManager é a interface gráfica para gerenciamento das VMs, gerenciamento e criação das VMs. Eu também posso converter aí uma VM.cow, que são vários formatos que o KVM utiliza. Eu posso utilizar um formato de converter a máquina no formato de KVM para um formato do VMX para VMware. Vamos instalar as dependências dos pacotes para virtualização, que eu tenho aí o LibreVirt e o BraidUtilus, são os utilitários aí para Point, NAT, enfim, uma série de pacotes que eu preciso instalar, que são as dependências para que eu possa virtualizar. Pegar uma imagem aí do CentOS 6, um minimal 386, para a pasta de trabalho aí do VirtManager, na verdade do QEMU, né? O dono da pasta vai ser o usuário QEMU. Vou colocar essa imagem lá para me utilizar ela para fazer a instalação. Aplicar aí um contexto C Linux para rodar essas VMs na partição, do contrário ele não vai permitir que eu rode, ele vai ficar muito lento aí, não vai deixar nem startar a máquina por completo, porque o C Linux bloqueia esse cara. Eu vou ter que utilizar aí um chcon e aplicar aí uma policy, aplicar uma política para que possa ser rodado VMs, um determinado tipo de arquivo naquela pasta. E também aplicar as permissões aí como eu estou copiando, como vou estar como usuário root,
vou ter que alterar aí o dono da minha ISO aí para o usuário Kimu. E instalar a VM, realizar a instalação da VM, customizar a VM um pouco, fazer algumas customizações na parte de configuração do server em si, da parte do profile da VM, remover alguns módulos que eu não vou utilizar, módulo de som, módulo USB, como não vou utilizar, não tem por que eu deixar essas opções setadas na minha VM, no profile da VM. E acessar a máquina virtual instalada, mostrar a máquina no processo de instalação concluído com êxito, acessando a máquina aí, e mostrar como que eu posso virtualizar esse cara aí. No caso eu estou fazendo uma virtualização em cima de uma virtualização, aí o ideal seria pegar um servidor, colocar um hardware dedicado para ele e utilizar ele como seria uma alternativa ao um VMware, um ESX ou ao Zen Server. Posso utilizar o Zen, o Xen, no caso eu chamo de Xen, seria um Zen. Seria uma alternativa, na verdade, o KVM. E é isso, pessoal. Aí é um sumário aí do que vamos trabalhar durante o curso, como que vamos abordar aí, quais tópicos que serão abordados. Todos serão de formas práticas, mostrando como que isso funciona, realizar troubleshoots, enfim. Aguardo vocês aí durante o nosso curso e espero vocês aí. Até a próxima.